Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Gabriela Rodella de Oliveira, membro da comissão organizadora, e é um prazer poder contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até amanhã, dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10, às 14, às 16 e com conferências às 19 horas. Não se esqueçam de acessar os videopôsteres e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Esse é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Educação à Distância e da Comissão de Ética dos Servidores e Representações Estudantil e Técnica em Educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa Mediação Pedagógica e Avaliação na Educação Mediada por Tecnologias, articulada e organizada pela professora Maristela Midler e proposta pela Progeac. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora ao convidado e à convidada ao final da mesa. E importante, assinem a lista de frequência, cujo link vocês encontram no cabeçalho do YouTube. Essa mesa será mediada pela querida colega Maristela Midler, que é professora da área de linguagens, especialíssima em TICs, aqui da UFSB. Passo agora a palavra para a professora Maristela. Boa mesa. Obrigada. Abrir o microfone, Mari. Pronto. Olá, boa tarde a todos, todas e todes, né? Como a Gabi falou, eu sou a professora Maristela Midler, aqui do Instituto de Humanidades da Arte e Ciência, né? O IAC, aqui do CJA, né? Estarei com vocês aqui nessa tarde, avaliação da educação mediada por tecnologias. Bom, eu gostaria de começar, mesmo que brevemente, né? Eu fiz um pouco isso na terça-feira, na abertura da conferência do professor Nelson Preto, né? Eu queria falar um pouquinho, bem brevemente, contextualizando o momento sócio-histórico, né? E suas implicações para a educação, para justificar a relevância dessa mesa, né? Bem, nos últimos meses, né, nós estamos vivendo aí uma situação na sociedade que é sem precedentes na nossa história, né, a pandemia causada pelo novo coronavírus, que nos obrigou a ficar em estado de isolamento social, interrompendo as ações, né, que demandam encontros presenciais, incluindo aí as aulas nas escolas e nas universidades. Como alternativa para amenizar os prejuízos causados pela crise pandêmica, né, o MEC autorizou a substituição de componentes curriculares presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologia de informação e comunicação. A portaria número 343, que regulamenta essa medida, ela foi publicada em 12 de março de 2020 no Diário Oficial. Conforme apontado no referido documento, será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas, no nosso caso aqui dos componentes curriculares, que poderão ser substituídos, né, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam acompanhamento dos conteúdos ofertados, bem como a realização de avaliações durante o período da autorização. Esse período aí, ele foi prorrogado, né, por mais dias, aí saiu uma nova medida, que foi publicada logo em seguida, em maio, que foi a portaria número 473, e depois dessas duas primeiras, outras portarias foram publicadas, prorrogando ainda mais o prazo. Em todas as instituições educacionais, há uma preocupação em segurança em relação ao retorno das aulas presenciais, né? Pois estamos vivendo um momento de incertezas, em que não há nenhuma indicação de previsão para o fim da crise pandêmica. Dessa forma, é preciso criar espaços-tempos de reflexão sobre esse cenário e de formação de professores para atuar nesse contexto, além da preparação dos estudantes para se engajarem nas novas estratégias educativas em que está se exigindo práticas pedagógicas não presenciais.
Estamos todos sendo desafiados a promover diferentes ambiências formativas que contemplem atividades síncronas e assíncronas, um trabalho que considere as dimensões técnicas, teóricas e práticas de uma educação mediada por tecnologias digitais, desde o ensino na educação básica, né, ao nível superior. Na verdade, não só no ensino, mas na pesquisa e nas ações de extensão. Nesse cenário, o docente universitário precisa construir dinâmicas de trabalho em sintonia com as discussões teóricas sobre a educação na cibercultura, que requer a vivência de processos interativos, intertextuais e colaborativos, compreendendo todo o potencial dessas tecnologias no entrelaçamento de sujeitos, saberes, informações e conhecimentos, né, possibilitando, assim, uma discussão que seja mais horizontalizada na rede. Bem, para falar sobre alguns desses desafios, né, para a educação agora, né, em tempos de pandemia até pós-pandemia, né, mais especificamente aqueles relacionados à mediação pedagógica, perfil docente-discente, na educação mediada por tecnologias e a avaliação na educação online, convidamos para estar conosco, né, nossos queridíssimos parceiros, amigos, os professores, né, Marco Silva, né, o professor Marco Silva e a professora Edmeia Santos. Temos certeza que as discussões provocadas pela professora e pelo professor trarão contribuições que nos ajudarão, tanto professores quanto estudantes, a refletir sobre o desenvolvimento de saberes que são essenciais, tanto para o exercício da docência quanto para a discência, né, em tempo de ensino e aprendizagens ubíquas. Bom, o professor Marco Silva, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, ele é doutor em Educação, né, tem pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, é professor associado da UERJ, né, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, seus temas de interesse são docência, na pesquisa e tem publicação também na área de cibercultura, interatividade, educação online, e-learning, formação de professores para educação online, né, tecnologias digitais na sala de aula presencial e online. Além também de avaliação na educação online. A professora Edmeia Santos, ela é professora titular livre da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua no Instituto de Educação e no Programa de Pós-Graduação de Educação, na linha de pesquisa Estudos Contemporâneos e Práticas Educativas. Ela foi professora associada da Faculdade de Educação da UERJ, né? Editora-chefe da revista Docência e Cibercultura, né? É líder do GPDoc, o grupo de pesquisa Docência e Cibercultura. Também é bom falar que ela é membro do grupo de pesquisa também aqui na Bahia, da UFBA. Ela é uma baiana que não se desliga nunca daqui, ela é membro do Formace, né, da UFBA. Não, bom, o currículo é grande, ela foi vice-presidente também da Berciber, tá? E aí eu vou deixar também o currículo, eles vão complementar, podem complementar aí na fala deles, porque o currículo é bem grande, tá? Antes de eu passar a palavra para os professores, né, eu gostaria de saudar todos os participantes desse evento, colegas da UFSB e demais professores que estão nos prestigiando, professores e alunos, prestigiando com suas presenças, né, não só da UFSB, mas de outras instituições educacionais, desde a educação básica e superior, né, e outras pessoas também interessadas na temática em questão. Informo que durante a palestra estaremos disponibilizando a lista de frequência, que está aí no link aí no YouTube, para que vocês possam registrar a participação. E logo após a fala de Marco Silva e de Edmeia, abriremos para as perguntas que deverão ser feitas aí no chat do YouTube. Agora eu passo a palavra para o professor Marco Silva. Ok, Maristela, muito obrigado por esse convite. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com os professores da Federal do Sul da Bahia. Venho trabalhando com a modalidade online, com o não presencial, há mais de 20 anos. E é uma oportunidade muito importante essa agora, né, da pandemia, no sentido da gente se engajar nessa modalidade online, que eu vou agora defender aqui,
porque, doravante, pós-pandemia, com certeza o semipresencial vai crescer. E se a gente investe agora nessa reflexão sobre a modalidade online, já estaremos não somente nos preparando para dar conta dessa época de confinamento, onde a gente atua 100% online, como também nos preparamos para o que virá no pós-pandemia, né? Eu acredito, eu venho refletindo sobre isso, conversando com muita gente, e todos nós percebemos, sentimos, né, que doravante teremos aí o semipresencial ou híbrido, né, que é exatamente o professor na sua presencialidade, tendo extensões na internet. Então, vamos aproveitar essa oportunidade agora, né, e desenvolver aí expertise, né, competência para a gente atuar nessa modalidade. Eu aproveito esse início aqui, essa introdução, para fazer uma distinção EAD, ensino remoto e educação online. Bom, existe a educação presencial e a não presencial, nas escolas e na universidade, né? O que digamos que vamos entender como um guarda-chuva, o não presencial. Debaixo desse guarda-chuva, nós temos a clássica educação à distância, temos a atual, né, ensino remoto, educação remota, e temos a modalidade online. Eu vou explicitar um pouquinho cada uma delas, mas com certeza vou demorar mais na modalidade online e explico por quê. Quando eu digo demorar mais, a minha fala é só meia hora, tá? Fiquem tranquilos, não vou demorar aqui a alugar ninguém. Eu só quero essa meia hora para poder mostrar aí minhas inquietações a respeito e mostrar ao mesmo tempo as potências, né, dessa modalidade chamada educação na internet, educação online. Bom, a clássica EAD já é bem conhecida de todos nós, né? Ela esteve muito forte, presente via correio, via impressos, né? Não é de hoje que se fala em educação à distância. Se você vai buscar educação à distância lá na Wikipedia, você vai ver que lá no século XVIII já havia referências a ela. No século XIX também, aquela Open University de Londres foi criada exatamente para atender a essa demanda de educação à distância, principalmente do operariado inglês. Estou me referindo ao século XIX, início do século XX. Essa modalidade ganha ali força. E no Brasil ela começou também com impressos, né? Quem não conhece o Instituto Universal Brasileiro, né? Era impressos, você recebia via correio pacotes, né? Apostilas, livros. Tivemos também via rádio, né? Projeto Minerva, não sei se vocês se lembram bem, via rádio, Fundação Roquete Pinto, educação via rádio. E tivemos também, e temos ainda, né, a educação via televisão, a EAD via TV. Nós conhecemos bem esta, porque ela é recente, né? Por exemplo, telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau. Essas modalidades aí, enfim, essa coisa toda chamada EAD, Educação à Distância, ela cumpriu seu papel importantíssimo na história da educação mundial. Entretanto, eu tenho uma dificuldade com essa modalidade, exatamente porque ela não permite Paulo Freire, né? Por que não permite Paulo Freire? Paulo Freire defende dialógica, ele acredita que a sala de aula ela precisa estar baseada na dialogia, na troca, na conversa, na interlocução entre os atores, né, da aprendizagem, docentes e discentes. Por que não permite Paulo Freire? Exatamente por isso, os estudantes estão solitários, recebendo via correio, via rádio e via televisão. Estudante não encontra estudante, não encontram professores. Ou seja, trata-se daquele clássico modelo de escola, né, que a gente ainda encontra hoje na presencialidade, do estudante solitário, né, assistindo conteúdos, perfeito? Seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio. Essa modalidade, como eu disse, eu tenho muito respeito por ela, mas é preciso a gente avançar na história, juntamente com as tecnologias, né? Bom, o chamado ensino remoto,
que emerge com força agora, como, digamos assim, emergencial, né? Ele ocorre, pelo que eu tenho visto, tenho conversado com muita gente a respeito, inclusive oriento um mestrado sobre isso, o que é que os professores estão... Essa é a pesquisa do mestrado. E a gente já está constatando o seguinte, que o ensino remoto ele está muito baseado, né, no síncrono, está muito baseado na videoaula, o professor fazendo lives, né, os estudantes assistindo a essas lives, com pouca interação na internet, né? Então, na internet, você pode ter espaços de fórum, de chat, né? E ali os estudantes conversam alguma coisa, mas, enfim, há uma subutilização da internet, uma vez que você trabalha muito na transmissão de aulas, né? Via live ou via vídeos gravados no YouTube, por exemplo, e pouca conversação entre estudantes. Então, Paulo Freire continua aqui, ainda que haja possibilidades na web, mas a web subutilizada, Paulo Freire fica também um tanto à margem, né? Um tanto à margem aqui nessa modalidade chamada ensino remoto. É a expressão mais utilizada atualmente, né? Vocês podem ver. Nem se fala mais de EAD, se fala do ensino remoto, porque ele virou sinônimo de emergencial. Bom, eu quero defender a modalidade online, ou seja, nós precisamos explorar as potências da internet, né? Na internet, essa tal internet que nós temos hoje, né, das redes sociais, ela vai exatamente permitir Paulo Freire e outros teóricos importantíssimos. É o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas aí o professor precisará de inclusão digital, né, de inclusão cibercultural. Entretanto, há resistências. Há muitas resistências, tanto à EAD tradicional, quanto ao ensino remoto, quanto à modalidade online. Há resistências. Eu gostaria agora de conversar com os professores e professoras resistentes. Quero dizer a vocês o seguinte, mapeei as resistências e vou te mostrar 4 resistências bem típicas, né? A primeira é aquela que vai dizer que o não presencial tem muito a ver com o projeto neoliberal para a educação, principalmente para a educação universitária, onde você tem aí o barateamento dos custos, né? Você tem uma quantidade enorme de estudantes em uma sala de aula, muitas vezes você não tem o docente, você tem um tutor, e muitas vezes esse tutor não faz mediação docente, ele faz reatividade, no sentido de responder dúvidas e perguntas dos estudantes. Então, os estudantes na internet ficam lá na dúvida, onde é que eu posto? O que é que eu vou fazer? Eu não fiz ainda porque não encontrei o espaço. Aí fica ali o chamado tutor respondendo a essas dúvidas e, na verdade, isso aí seria uma banalização da educação. Eu quero chamar a atenção para essa modalidade aí, né? Ou seja, essa modalidade agora que nós estamos vivendo remoto e podemos viver intensamente o online, há resistências porque vão dizer que isso aí é uma espécie de iFood education, né? Quando se diz, e há universidades nacionais, universidades grandes, fazendo 1.000 alunos numa sala de aula, 500 alunos numa sala de aula. Eu pergunto a vocês o que um professor pode fazer, né? Que mediação ele poderá fazer, que docência significativa, potente, ele poderá fazer com 1.000 alunos em sala de aula. Claro que é um projeto inviável, claro que é um projeto mercadológico, claro que é um projeto de banalização da educação, claro que tem a ver com neoliberalismo, a food education. E não é nada disso que nós queremos. Eu quero dizer a vocês, professores e professoras resistentes, que eu também sou resistente com vocês, uma vez que a coisa vai se desenhando dessa forma. Mas o que nós precisamos fazer? Jogar a criança com a água do banho fora? Não, em hipótese alguma. Temos que explorar a potência séria, a seriedade, a competência na modalidade online, né? Já já voltaremos à sala de aula e essa sala de aula precisará ser semipresencial.
você estará ali na sua presencialidade, nos seus laboratórios, nos seus trabalhos presenciais com os estudantes, mas poderá ter extensões na internet, né? Isso não será banalização da educação se você souber fazer o bom trabalho. Então, não se trata de jogar a criança água do banho fora, mas de buscar competências, seriedades, inclusões digitais, inclusões ciberculturais. Há uma outra resistência que vai falar exatamente disso. Ah, mas eu não sei trabalhar com ambientes virtuais, eu não sei trabalhar online, eu tenho fragilidades no sentido de gravar vídeos para alunos assistir. A minha sala de aula costuma ser eu e meus estudantes. Quando eu gravo um vídeo, esse vídeo estará aberto a todos e todas. E isso é um constrangimento para mim. Eu não sei operar com ambientes virtuais de aprendizagem. Eu estou acostumado com a sala de aula, mão da... Tá fugindo, Marco, eu acho. O som tá fugindo. Vocês estão ouvindo? Tá sem som. Olá, Maristela. Não, você tá... Eu estou ouvindo bem você, só que o Marco está sem som. É importante conversar com ele. Só um minuto. Marcos, a gente não lhe ouve. Marco, a gente não está lhe ouvindo. Oi, professor, perdemos seu áudio. A gente perdeu seu áudio. Não, ainda não. Só um instantinho, pessoal. Vou aguardar aqui. Desativar e ativar o áudio novamente, talvez? Não ainda. Acontece. Não, ainda. A gente não lhe ouve. Desativar o áudio clicando no ícone do telefone? Acho que ele saiu e vai entrar novamente, né? Ele saiu e entra novamente. É porque a imagem chega primeiro lá no YouTube. Ou chega depois. Tem um delay aí. Bem, vamos aguardar, então. O retorno do professor Marcos Silva teve um problema de microfone e teve que sair um instantinho, vai entrar novamente. Está chegando aqui com a gente. Agora a gente lhe ouve, só não lhe vê. Ativa a sua câmera, por favor. Vamos resolvendo aqui os novos problemas. Ok? Ok. Chegou, muito bem. Bem-vindo. Peço desculpas, viu? A gente precisa estar habituado com isso, o famoso tilt que ocorre nas redes, etc. Isso é normal. Boa sequência. Não pode se estressar. Boa sequência, então. Temos que rir diante disso. Pagamos uma fortuna pela internet que temos, né? Entretanto, ela nos prega peças. Bom, eu estava dizendo que há os resistentes dizendo não tenho habilidade para, não tenho competência para, não sei lidar com o online.
né? E há aqueles que dizem, não acreditam nas redes sociais, porque ali só se fala banalidades, né? Então, repara o seguinte, é importante você investir na formação de professores, incluindo aí a tal inclusão digital e também a inclusão cibercultural, que é o quê? Aquela você saber operar com redes sociais, saber criar potências aí. Então, aqueles resistentes, porque não têm essas habilidades, não é o caso da gente dizer, olha, não quero educação online. Não se trata disso. Você precisa, sim, da tal formação necessária para, né? Principalmente a inclusão cibercultural, uma vez que a inclusão digital, muitos de nós já é bastante desenvolto aí, né? Com o computador, com o smartphone, você baixa a app, você envia imposto de renda pelo correio, perdão, pela internet, você já sabe operar com essas coisas. Mas muitos de nós, mesmo sabendo operar com os computadores, não temos muita, digamos assim, interesse em fazer educação na modalidade online, ok? Porque não acreditamos na seriedade do online. Eu quero chamar a sua atenção, não se trata de jogar a criança e a água do banho fora. Nós temos que buscar essas tais formações e fazer seriedade, fazer competência. Perfeito? Há também aqueles resistentes que dizem, mas 40% dos estudantes da minha universidade não têm acesso à rede, à banda larga, né? Não têm acesso a tecnologias, não têm acesso a espaço físico na sua residência para fazer uma aula séria, para fazer uma conversação, uma live com o professor. De fato, não temos, né? Essa é uma realidade brasileira. Agora, há iniciativas curiosas de universidades, eu estou acompanhando agora 2 universidades no Rio de Janeiro, a Federal e a UERJ, e ambas estão correndo atrás desse prejuízo, no sentido de canalizar verbas, né, em sintonia com empresas que oferecem acesso à internet, né, a fim de que essa internet e aquelas tecnologias possam estar na mão dos estudantes cotistas, por exemplo. Tá bem? Então, não se trata, mais uma vez, de jogar a criança com a água do banho fora. Você precisa criar mecanismo de fazer com que a internet chegue aos estudantes, ok? Há ainda uma quarta e última, desculpe insistir nisso, porque eu quero mesmo conversar com os professores resistentes, quero debater com vocês no final dessas nossas falas. Há aquela resistência que diz o seguinte, olha, o terceiro grau não pode ser 100% online. E pelo que estamos vendo, o MEC lançou uma portaria há mais de 15 anos atrás, que era a portaria dos 20%. Então, você tem já 20% de carga horária permitida legalmente na internet. E agora, com o atual governo, ampliaram para 40%. Aí você fica projetando o crescimento dessa porcentagem, né, na internet, e você diz assim, poxa, mas a universidade vai acabar, vai virar uma universidade lá competente de medicina, de engenharia, que supõe laboratório. E os estudos de ensaio, né? E a presencialidade. Eu quero dizer a vocês que estou também juntamente com vocês, no sentido de ser contra o progresso dessa ampliação da não presencialidade na internet. Ok? 40% está de bom tamanho que podem ser trabalhadas online. Inclusive, eu até para, digamos assim, provocar alguns e algumas de vocês, eu consigo fazer aulas, né, online, às vezes muito mais instigantes e interessantes do que aulas na presencialidade. Porque o online você está com os estudantes quase que numa perspectiva ali personalizada, além de estar também com os coletivos, né? E já na presencialidade você tem 1h30 com aqueles estudantes, somente, né? Na não presencialidade, ou seja, no online, você tem mais tempo de conversar com os estudantes, você tem as produções deles todas ali, né? Digamos, ficam lá suas memórias, suas produções ficam lá postadas, você pode acompanhar individualmente cada estudante e no seu coletivo também. Então, a internet ela permite tantas potências, né? A gente precisa se apropriar dessas potências antes de dizer que ela não presta, ou que ela não serve.
Então, eu insisto nisso, professores e professoras, há diversas resistências, tá? Nós temos que enfrentar essas resistências. Não há mais retorno em relação a isso. O próprio MEC vem garantindo, né, tantos por cento para a não presencialidade. É importante que a gente lance mão disso. Uma vez que a estudantada se envolva, né, com essas modalidades na internet, você vai ter aí uma coisa chamada inclusão cibercultural. É quando a sociedade começa a perceber que via internet é possível construção competente de conhecimento, construção competente de cidadania, né? Construção competente de formação, de seriedade. Nós temos que desenvolver esse know-how, essa expertise, antes de dizer isso não presta, não quero isso. Perfeito? Eu estou há 20 anos trabalhando com a modalidade online e a gente tem feito coisas maravilhosas, né? Perfeito? Então é isso. Eu quero instigar vocês que resistem a essa possibilidade, a experimentação dessa possibilidade, ok? Deixando claro que nossa universidade não vai virar 100% online, mas que algumas disciplinas poderão ser, sim, trabalhadas na modalidade online. Ontem uma professora me perguntou, mas e os laboratórios? Vamos jogá-los fora? De modo algum. De modo algum. Vamos garantir os laboratórios na presencialidade, obviamente. Obviamente. Vamos garantir muitas aulas na presencialidade. Entretanto, há outras que podem ser feitas online, com muita competência e seriedade. Perfeito? Bom, então vamos aqui à sequência dessa apresentação. Dito isso, eu fiz aí uma rápida introdução e vou agora mostrar para vocês 2 ou 3 telas somente. Vamos lá, pode passar. O que é que diz essa tela aqui? Olha, educar em nosso tempo conta com uma feliz confluência histórica. Que confluência é essa? Prestem bem atenção, né? Como essa tela aqui, ela pode nos ajudar imensamente. Essa tela é a tela mais querida pelos meus estudantes. Eu venho trabalhando com formação de professores já há bastante tempo, e quando eu coloco esta tela, né, para o debate, ela rende uma conversa riquíssima. É isso que eu gostaria que a gente pudesse construir aqui agora. Vejam, Marcos, um minutinho. Marcos, um minutinho. Pronto. É porque não estava aparecendo o slide, agora está. Pronto, desculpe interromper você. Ok, tranquilo. Então, vejam bem a importância dessa questão colocada em azul aí em cima, né? Educar em nosso tempo conta com uma feliz confluência histórica. Qual é essa confluência histórica feliz? Você tem a dinâmica comunicacional da cibercultura em sua fase chamada Web 2, ou internet social, ou web social. O que é isso, para quem não sabe? A internet começou nos anos 60, tá? Mas a web, esse www, que ampliou demais, né, a facilitação do uso, né, social da internet, ela vai começar ali no início dos anos 90, né? Portanto, tem pouco tempo. E ela começa numa lógica assim, portal. Quem criava esses portais eram informatas, né, que dominam linguagens sofisticadas, específicas, para criar sites e portais. Então, esses portais ainda tinham inveja da televisão, eram ambientes para você assistir, para você navegar, para você baixar, para você copiar. Entretanto, com o amadurecimento da internet, algumas pessoas começaram a perceber que não se tratava mais da centralidade de portais, mas sim agora das redes sociais, dos blogs. As redes sociais, repare bem, que é ambiência de autoria, de coautoria, o social que faz. Há sempre um box aberto para você criar, para você postar. E você, quando posta, tudo que você quer é que o outro reaja. Então, é espaço de interlocução, de colaboração, né? De autoria liberada. É exatamente isso que os teóricos da cibercultura, da Web 2, da web social, vêm dizendo. Perfeito? Eles vão falar em autoria, vão falar em compartilhamento, em conectividade e em colaboração. E reparem a potência disso se
se comparada a essa ambiência comunicacional, se comparada à ambiência das mídias clássicas, unidirecionais, transmissivas, né? Massivas, meios de informação massiva, que a gente chama equivocadamente de meios de comunicação. Não há comunicação ali. O que há é transmissão, perfeito? Pegue aí um jornal, um telejornal de TV hoje, você vai ver que o que temos ali é transmissão de informações. Nós não temos... a gente não pode dizer que televisão é meio de comunicação social. Não é, meio de informação, de entretenimento, isso sim. Agora, você pega essas palavras aqui, a Web 2, você veja como elas agregam potência para o social. O social tem a sua autoria garantida, né? O polo da liberação, o polo da emissão está garantido, o compartilhamento, a conectividade. Qual é a confluência histórica aqui? Se você vai atentar para o que dizem alguns grandes teóricos da educação, e aqui tem alguns com os quais eu mais trabalho, mas há outras, se você vai reuni-los e pedir a eles que falem sobre qualidade da sala de aula, eles vão dizer o seguinte, que essa qualidade deverá estar baseada na construção da autonomia, da diversidade, no cuidado com a diversidade, na atenção com a diversidade, na interação, né? Estudante com professor, essa coisa que a clássica EAD não permitia. Vamos falar em dialógica, Paulo Freire fala disso, vamos falar em democracia, né? Da esquerda para a direita, você tem o René, da esquerda para a direita, você tem o Freinet, que é um educador francês muito importante. Lá naquele período entre as duas guerras, ele estava fazendo o quê com os estudantes? Alguma coisa precursora das redes sociais na escola. Ele, na base do mimeógrafo, estimulava estudantes a conversarem com estudantes de outras escolas, de outros países, da mesma escola, ou seja, fazia estudantes através de produção de jornais, de informações ali na base do mimeógrafo, né? Fazia com que, ou mesmo da impressão, fazia com que houvesse ali uma circulação de informações, uma rede de comunicação entre os estudantes. Eu até posso considerá-lo, digamos assim, a grosso modo, tipo assim, o avô, né, das redes sociais na educação. Essa é a importância do Vygotsky, por exemplo, né? Você tem a direita, na sequência da esquerda para a direita, você tem o John Dewey, que é um clássico educador americano, responsável pela articulação importantíssima de educação com a democracia. Você tem aqui no centro, né, o Vygotsky, que é um psicólogo russo importantíssimo, que tem contribuições muito fecundas para a educação. Por exemplo, a tal zona de desenvolvimento proximal, que supõe estudante conversando com estudante, aquele que sabe mais instigando aquele que sabe menos, professores e estudantes, na base da conversa, da troca, da cocriação do conhecimento. Ele defendendo isso aqui, e ele foi um personagem importantíssimo, né? Já é considerado cada vez mais como um personagem importante da história da educação mundial. Temos o Paulo Freire, que dispensa mais comentários, só para dizer que ele aqui ele está extremamente bem representado pela palavra dialógica, dialogia, e o Anísio Teixeira, bem conhecido nosso também, educador baiano, importantíssimo. Ele foi aluno do John Dewey, né, e trouxe dos Estados Unidos, onde foi aluno do John Dewey, essa pegada, né, que articula educação com democracia. Quer procurar saber educação e democracia, texto potente, procure o John Dewey e o nosso querido Anísio Teixeira. Então, repara, se você olha um pouquinho aqui para cima, você vai ver algumas interfaces típicas da Web 2. Eu quero destacar aquela da extrema-direita ali, ó, aquele círculo rosa, que é exatamente o saudoso Orkut, né? A minha primeira experiência com rede social foi nesse Orkut. Suponho que muitos de vocês tenham conhecido, tenham explorado a potência desse Orkut, que, lamentavelmente, foi abocanhado aí pelo Facebook, né? Mas, enfim, o que temos aqui de confluência, você já percebeu. As palavras em azul dos educadores e as palavras em azul da cibercultura, elas estão no mesmo campo semântico de entendimento,
perfeito? Ou há muita proximidade aí de entendimento entre elas. São quase que sinônimas. Perfeito? Esta é a confluência histórica. Os clássicos teóricos da educação, eles tinham ideias avançadas, né, para definir sala de aula, entretanto, o seu cenário sociotécnico não favoreceu. A tecnologia que eles tinham lá era impressos, né? Rádio, LP, o nosso querido Anísio Teixeira levava LP para a sala de aula, LP com conferências, não sei se vocês se lembram disso, havia conferências importantes gravadas em LP, né? Conferências do Getúlio Vargas, conferências do presidente, ou do Ciclano, ou do Beltrano, levava essas conferências, às vezes músicas mesmo, em LP, e colocava aquilo para os estudantes no sentido de tema gerador de debate. Então, entretanto, o LP ele tem ali o conteúdo fechado. Você não pode conteúdo. Mas era o que ele tinha. A televisão, Paulo Freire conheceu, Vygotsky não conheceu, né? Ou seja, eram meios unidirecionais com conteúdos fechados. Perfeito? Eles, portanto, tinham um conceito de educação potentíssimo, falando em dialógica, em interação e etc., mas não tinham ambiência sociotécnica favorável. Né? Quando eu falo sócia, eu estou me referindo ao social. O social numa lógica piramidal, né? A gente ouvia dos nossos pais naquela época, dos nossos avós, vá para a sala de aula, fique em silêncio, né? Fique calado, preste atenção no professor. Essa lógica social piramidal do silêncio, da obediência, da subserviência, né? Do sisudo, essa era a lógica da sala de aula que eles tiveram, que esses senhores vivenciaram. Entretanto, estavam eles com uma mentalidade muito avançada, e essa mentalidade avançada deles tem na cibercultura a sua ambiência favorável. Eu costumo dizer, se eles estivessem vivos hoje e fossem incluídos digitais e ciberculturais, estaria utilizando, com certeza, esses recursos todos aqui, ó, né? Twitter, Facebook, para fazer educação. Estariam usando o Moodle, né? Estariam usando ambientes virtuais de aprendizagem. Né? Com certeza não seriam resistentes, porque eu insisto nisso, a potência que eles percebiam, né? Em termos de sala de aula cidadã, hoje nós podemos realizar via internet. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, professores e professoras resistentes à modalidade online. Né? Se esses senhores e senhoras educadores e educadoras mundiais importantes tivessem agora aqui vivos, né? Clássicos educadores vivos aqui agora, e fossem de fato incluídos, estariam todos eles lançando mão da cibercultura, das potências que a gente tem hoje para realizar essas palavras em azul, todas elas que estão aqui nessa tela. Tá bem? Vou passar para a tela seguinte, vou mostrar mais umas duas telas e vamos encerrar aqui, porque a Edmé já vem em seguida. E a gente precisa priorizar o nosso debate. Repare nessa tela aqui, tipos de interação em fórum, chat, wiki, rede social, live. Repara que na modalidade online, professores e professoras, vocês precisarão lançar mão desses recursos. Fórum, o lugar de conversa, de troca, de construção colaborativa de conhecimento, as pessoas se posicionam, um conversa com o outro, né? Chat é aquele encontro quase que presencial, podemos dizer assim, mas ele tem a lógica do síncrono, né? Que é semelhante da a presencialidade. Então, você tem aí o chat, você tem o wiki. O que é o wiki? Quem conhece Google Docs? Quem conhece Wikipedia? É a mesma tecnologia que está sustentando aí essas potências, né? Wikipedia é uma maravilha, você sabe bem, é uma enciclopédia onde todos podem ali colaborar. Então, essa tecnologia chamada Wiki, ela permite que várias pessoas possam estar abertas, cada uma tem ali no seu computador, no seu tablet, tem aberto o mesmo texto, você vai criando conteúdos, salvando, de modo que todos poderão ver imediatamente o que foi que você salvou, o que foi que você criou. Perfeito? Então, essa é a chamada Wiki. Rede social, vocês conhecem bem. Live é o que nós estamos fazendo agora. Qual é a questão aqui? A questão aqui é a seguinte, que prevalece a figura 1,
Interação sem articulação, né? Então, você tem um enunciado que, por exemplo, quando você cria um fórum, bota lá um enunciado. Pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um áudio. Uma provocação é uma conversação. Entretanto, na figura 1, que é muito semelhante à clássica sala de aula tradicional que nós temos, você tem o enunciado ali do professor e tem mensagem 1 e mensagem 2 separadas. Significa estudantes que não conversam entre si e cada um responde solitariamente ao enunciado. Você tem a figura 2, interação com alguma articulação, onde você tem a mensagem 1.1, que é de um estudante, a mensagem 1.2, que é de outro estudante, ambos estão conversando com a mensagem 1 de um outro estudante, e os três estão aqui se articulando para responder ao enunciado. Então, aqui já temos um salto qualitativo em relação à figura 1. Né? Essa figura 1 estava presente na clássica EAD, está presente ainda hoje na sala de aula tradicional, baseada na oratória do professor, onde o estudante solitário pergunta. Né? E nós temos aí a figura 3. A figura 3 vai contemplar as palavras em azul da tela anterior. Perfeito? Então, aqui nós temos a possibilidade do todos, né? Da articulação colaborativa dos estudantes com o professor, com os conteúdos, com o desenho didático. Aqui nós temos a palavra interatividade, que é uma palavra importantíssima. Qual é a diferença de interatividade e interação? E os clássicos teóricos falaram em interação, não falaram em interatividade. Interatividade é um conceito que emerge nos anos 60. Né? Emerge nos anos 60 numa tentativa, em teoria da comunicação, de fazer jus ao entendimento profundo da palavra comunicação. O que é comunicar? É colocar em comum. Comunicar é colocar em comum a produção da mensagem. O que é colocar em comum a produção da mensagem? É quando a emissão e a recepção trabalham juntas na construção do entendimento da mensagem. Fora isso, o que nós temos? A transmissão, a centralidade da emissão. A emissão tem o controle do processo, né? Você veja isso na clássica sala de aula, você vê isso na televisão, né? O apresentador do telejornal tem o controle da emissão, você nada pode fazer senão ser espectador, né? Aqui, nós chamamos essa perspectiva aqui da figura 3 de interatividade, porque aqui você tem a emissão e a recepção trocando de posições, né? Uma hora um estudante pode ser o emissor, outra hora o professor é o emissor, né? E ambos, estudantes e professor, criam e co-criam a ambiência comunicacional e o conhecimento. Feito. Vamos na sequência, mais uma telinha rápida. 2 paradigmas comunicacionais. Então, nós temos o clássico modelo aqui da sala de aula, né? Baseado no gogó do professor, baseado no PowerPoint, na apresentação, e você tem a sala de aula baseada na figura 3, que eu acabei de mostrar, baseada nas palavras em azul. Aí você diz, mas essa sala de aula é caótica, o professor não tem controle de turma aqui? Tem, sim, senhor, tem, sim, senhor. Um quadradinho desses aqui, né, da sala de aula interativa, pode ser o professor. E ele não está perdido, ele não perdeu o controle do processo. Ele aqui é a pessoa principal no sentido de garantir essa dinâmica, essa seriedade, as palavras em azul, garantir a objetividade, garantir o plano de aula. Ao final desta aula, ao final deste módulo, deveremos conhecer tais e tais coisas. Esse professor está garantindo isso, como está garantindo também a ambiência comunicacional fecunda, participativa, colaborativa. Eu chamo a sua atenção para o seguinte: historicamente, né, temos a ideia de que basta você ficar em silêncio. É a lógica do penso, logo existo, do Descartes. Basta você ficar em silêncio, prestando atenção numa transmissão que você aprende. Isso está questionado por todos aqueles teóricos. Para você aprender, para você construir conhecimento e formação, é preciso bater bola, é preciso conversar, é preciso colaborar, é preciso co-criar, experimentar. Não
basta a lógica solipsista do sujeito solitário, prestando atenção na lógica do penso, logo existo. Isso bastaria para o sujeito chegar ao conhecimento. Até chega, mas o conhecimento mais fecundo, mais significativo, né, precisará de tudo isso que nós estamos falando aqui. A palavra interatividade, portanto, ela é extremamente bem-vinda. A palavra interação, ela tem uma história já antiga, né? Está na física, na biologia, na astronomia, está na natureza, está no corpo humano, tudo está em interação com tudo. Já a palavra interação é especificidade. É o trabalho da emissão e da recepção. Ela é uma palavra de teoria da comunicação. Perfeito. E ela emerge nos anos 60, que vocês sabem bem, foi uma década da contracultura, uma década da inquietação em relação aos autoritarismos, né? Essa foi a nossa querida década de 60 do século passado. Então, repara, é importante que a gente traga para a nossa sala de aula, presencial ou online, a perspectiva da interatividade. A gente associa muitas vezes essa palavra com a informática. A informática é quem lançou mão muito bem dessa palavra, especialmente a Web 2, né? Lança mão com potência dessa palavra. A palavra interação, vamos respeitá-la, sem dúvida alguma, tem sua história importante, mas o nosso foco aqui é a ambiência comunicacional. E aqui você precisa arregaçar as mangas para fazer a emissão e a recepção trabalharem juntas. Essa que é a finalidade da palavra interatividade. Bastaria a palavra comunicação, mas como a gente já avacalhou com o meio de comunicação, o que é um absurdo. Por isso eu acho importante lançar mão de novas palavras para fazer a gente se aproximar mais da finalidade profunda da coisa. Bom, eu agora vou chamar a sua atenção para uma coisa importantíssima. Atenção aqui. Não se trata de jogar fora a aula unidirecional. A preleção tem o seu lugar, tem o seu espaço garantido. O que você não pode fazer, professor e professora, é passar o semestre inteiro exercitando o seu gogó, né? O nosso instrumento de trabalho não é o gogó. São diversos recursos que vão fazer os estudantes realizarem a sala de aula interativa na lógica do todos, que vão fazer a ambiência comunicacional contemplar as palavras em azul, né? Ambiências comunicacionais, ambiências formativas, precisam estar sustentadas naqueles fundamentos, que são as palavras em azul. Elas é que garantem a sala de aula baseada na lógica todos e não um todos. Perfeito? Bom, vamos agora dar um pulinho aqui para a conclusão. Pode passar aí para o item conclusão. Próxima tela. Infelizmente, nosso tempo é curto, não vou poder explorar isso aqui. Passa mais uma tela. Isso. Então, agora vamos fazer a síntese, né? O professor online, que é o que nós agora estamos fazendo, né? Todos nós, confinados, fazendo educação 100% online. Quando passar essa onda aqui, né, de confinamento, pós-vacina, né, a ambiência será semipresencial, né? Ou somente presencial, que será uma pena, né? Eu aposto no semipresencial porque a gente amplia potências e possibilidades. Repare que o primeiro item que está aqui, sintetizando tudo que foi dito até agora, é que autoria intencional e complexa da emissão e da recepção. Portanto, estamos chamando aqui a sua atenção para a interatividade, né? É o professor que garante isso. Isso não se dá ao acaso. O que se dá ao acaso, né, à revelia de qualquer um de nós, é a interação. Ela se dá à revelia. Perfeito? As interações estão ocorrendo. Até entre aquele professor extremamente carrancudo e seus estudantes, interações há. Interações há. Perfeito? Agora, como diz um teórico importante da escola de Palo Alto, chamado Goffman, né? Ele diz que o que define a interação é exatamente a diferença. Se há diferença, interações vão ocorrer, né? Um copo de água quente e um copo de água fria, haverá interação aqui de equilíbrio e calor. Então, as interações ocorrem, a nossa revelia.
Interatividade, não. Você precisa cuidar dessa coisa fundamental da comunicação. A emissão e a recepção precisam co-criar a comunicação e, no nosso caso aqui, a aprendizagem e a formação. Perfeito? Garante no desenho didático uma riqueza de funcionalidades específicas, né? O que é o desenho didático? É a arquitetura dos conhecimentos, das atividades, dos textos, dos vídeos, dos áudios, dos espaços de colaboração, de comunicação que o estudante vai encontrar na tela do computador. Isso é o desenho didático, também chamado de desenho instrucional. Eu não gosto da palavra instrucional porque tem a ver com instrucionismo, que é voz de comando, que é transmissão, é unidirecionalidade. Vamos falar, então, em desenho didático. A riqueza de funcionalidades específicas, permite áudio, permite vídeo, permite que o estudante faça aqui, poste lá e articule isso com aquilo outro, o hiperlink interno, hiperlink para fora do AVA, do ambiente, enfim, é isso. Portanto, se você tem essa riqueza, né, de funcionalidades específicas, você vai propiciar, no item terceiro aí, múltiplas experimentações, múltiplas expressões. O conhecimento significativo, o conhecimento profundo, ele demanda experimentações, né, e expressões diversas. Os aparelhos cognitivos dos estudantes não são iguais, há diferenças, as chamadas inteligências múltiplas. Então, o professor precisa abrir espaços diferenciados para que os estudantes possam aí expressar suas inteligências, né, pessoais, particulares, ok? Provoca situações de inquietação formativa. Ação para esse item. A nossa sala de aula não pode se basear somente na nossa especificidade técnica, ok? Ela precisará operar também com a demanda, né, do social, da crítica social, dos problemas sociais. Você precisa articular os problemas sociais com os conteúdos específicos. O professor não pode ficar somente na especificidade técnica da sua área. Respeito profundamente sua especificidade técnica, entretanto, você tem que articular química com questões sociais, biologia com questões sociais, física com questões sociais. Você, professor, antenado e ligado, né, não alheio ao mundo, precisará estar em sala de aula articulando esses conhecimentos e esses conteúdos. É isso que está colocado aqui. Provoca situações de inquietação formativa. Ou seja, não se trata somente de ficar na riscadada, ali, ou na análise sintática, para usar aqui duas metáforas, né? 2 exemplos. Mas se trata, sim, de articular essas especificidades com questões sociais, né? E a última, a professora Edmeia vai desenvolver, quando eu digo que é preciso desenvolver rubricas e práticas de avaliação formativa. A professora Edmeia vai falar sobre isso, e o meu tempo, infelizmente, chegou ao final. Lamento, quem sabe no debate eu explore outros itens que não falei até agora, tá bom? E é uma alegria, insisto, estar aqui participando dessa formação de vocês todos. Eu estou entrando aqui. Gente, para quem chegou depois, boa tarde. Obrigada, professor Marco. Daqui a pouco a gente volta para o debate, né? Tá? Questões aí super importantes que vão nos ajudar na reflexão, né? Para pensar no retorno das aulas. Então, agora vou passar a palavra para a professora Edmeia Santos, né? Bem-vinda de volta, Mera. Obrigada, Maristela. É uma alegria imensa estar aqui com você, especialmente com você, Maristela. A UFSB é muito sortuda de ter essa professora Maristela Midlege, apresentada pela professora Gabriela como a especialista das TIC, das TICs. Mas a Maristela é muito mais que isso. A Maristela é uma formadora de professores, tem uma autoria muito singular no campo do desenho didático online, nas redes de criação de professores. É uma professora que não chegou hoje, que tem uma história de pesquisa, formação, tudo isso. E quando a Maristela me convidou, a minha agenda já estava bem complicada,
mas a gente dá sempre um jeito, né? Um jeitinho próprio nosso de estar com os amigos, de estar com os parceiros e parceiras nesse desafio que é educar em nosso tempo, com pandemia ou sem pandemia, sendo que com a pandemia, lamentavelmente, passamos pelo constrangimento de não acessar mais o nosso chão de sala de aula. E, junto com ele, todos os equipamentos tecnológicos, científicos e artísticos que fazem aquilo que a gente entende por universidade, principalmente a nossa universidade pública, laica, gratuita e de qualidade. Então, é um desafio enorme. Por mais que a gente tenha muita história para contar, e pela fala do Marcos Silva, vocês viram que temos muita história para contar, porque essa história que a gente conta como provocações para um debate e como a nossa forma de contribuir para estes processos formativos, formacionais que estão se Deixa só um minuto, eu queria pedir a Marta fechar ele saiu aí. Eu ia pedir para ele fechar a câmera dele, mas ele... fecha a câmera aí, Marco, por favor, e o microfone aí. Fecha a câmera aí. A gente vai... Olá. Não, a gente vai precisar fechar aqui 15h50. Então, são 15 você fala aí mais ou menos uns 20, 25 minutos. Sim. Tranquilo, ok. Então, como eu estava falando, né? Essas histórias que a gente conta, fruto de nossa experiência com a educação online, são sistematizações teóricas, muitas vezes, advindas de processos formativos muito concretos, muito práticos. Então, eu vou falar um pouco sobre a avaliação da aprendizagem, né, em educação online, e toda essa minha fala é fruto dessa itinerância nossa, com diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos na universidade pública, nos mais variados espaços. Eu fui professora da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, passei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e hoje eu sou professora titular livre na Universidade Federal Rural do Rio. E nesses espaços todos, com esses espaços-tempos todos, formando professores, na tentativa de compreendermos os processos culturais, principalmente os mediados por tecnologias digitais em rede, e as suas relações com os fenômenos emergentes da educação. A educação online é um desses fenômenos da cibercultura. Por isso que na nossa obra, educação online não é uma educação à distância, classicamente falando, como também não é isso que está acontecendo agora como o chamado ensino remoto. Marcos já fez a diferença, existem outros textos nossos circulando aí, e eu acho que a gente tem que agora discutir um pouco mais diretamente como é que a gente avalia, então, minha gente, a aprendizagem dos nossos alunos que agora vão estudar online, tendo a sala de aula, as plataformas, os ambientes virtuais de aprendizagens, os vários softwares de autoria, como fazer, né? Como fazer aquilo que já era complexo na sala de aula presencial, como agora dar conta desse desafio no online. Pode avançar, Maristela. Eu vou passar muito rapidamente por essa sequência didática aqui, porque eu acho que é importante a gente limpar um pouco algum terreno conceitual. A internet, todo mundo sabe, é essa infraestrutura tecnológica, é toda essa hibridização de tecnologias telemáticas. A internet é a infraestrutura, aquilo que segura ou não o nosso contato online. Sem essa infraestrutura tecnológica, a nossa conversa aqui não seria possível. Mas uma vez que ela é possível por conta dessa nossa relação comunicacional e autoral de seres humanos com objetos técnicos, o Pierre Levy faz essa diferença há muito tempo entre ciberespaço e internet.
O ciberespaço seria, por exemplo, a internet habitada por todos nós. Então, todas as nossas itinerâncias, autorias, rastros de produção de conhecimentos, troca de informações, é o que compõe o que a gente entende por ciberespaço. Ciberespaço é mais que internet, tá? Porque o ciberespaço conta com os seres humanos se comunicando e produzindo conhecimento em rede. Uma vez que foi possível estudar online, ensinar e aprender online, o ciberespaço nos apresenta diversas soluções tecnológicas específicas para a educação. Muitas são as chamadas plataformas, que são esses programas que integram numa mesma solução tecnológica diversas interfaces ou ferramentas para que a gente possa ensinar e aprender. Eu prefiro chamar interfaces a ferramentas. Por quê? Porque ferramenta é uma coisa muito mais hard, é aquela extensão dos nossos músculos. É o martelo que eu uso para potencializar a minha capacidade de fincar. É a tesoura que eu uso para expandir minha capacidade de cortar com as mãos. São os meus óculos, tá? Que permitem ampliar minha capacidade de visão. Então, eu prefiro chamar computador e internet, tudo que vem no combo, de interfaces, que são meios e canais de comunicação que conectam uma ou mais faces. Dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, que é exatamente uma plataforma habitada por um currículo, por um desenho didático, por professores e alunos, nós, professores, temos como materiais didáticos, artefatos curriculares, infraestrutura para educar, as interfaces que a gente classifica em nossa obra como interfaces de comunicação e interfaces de conteúdo. Sempre que eu trabalho com formação de professores, eu privilegio começar o meu trabalho apresentando e criando didáticas, práticas pedagógicas para as interfaces de comunicação. Por quê? Porque, como disse o Marco Silva, a prioridade na educação online é a relação professor-aluno-conhecimento, é a comunicação. Não basta pendurar conteúdos e criar roteiros dizendo o que o aluno deve ler e estudar. Para lá, no final de um determinado momento, o aluno prestar contas dessa aprendizagem via exame ou com um trabalho que ele tem data e hora para entregar. Isso se fez muito e se faz muito na educação à distância, que privilegia o autoestudo. Então, o professor, quando faz educação à distância, classicamente falando, ele está muito mais preocupado com o conteúdo. Que interfaces ele vai usar, né? Eles e elas vão usar para produzir e disponibilizar conteúdos em forma de textos, imagens, sons, audiovisualidades e até usando a linguagem hipermídia, que é essa linguagem que bricola todas as outras na internet. Claro que as interfaces de conteúdo são importantíssimas, porque são elas que garantem o acesso a uma informação autorizada, que muitas vezes parte do professor e que o aluno também agregando com a sua experiência e sensibilidade. Agora, se a gente não investe na comunicação na sala de aula online, a gente não tem como avaliar a aprendizagem, porque avaliar a aprendizagem, como eu costumo dizer, é uma missão impossível. Eu não consigo saber o que Maristela aprendeu, o que Gabriela aprendeu, o que Marco Silva aprendeu, se eu não mapear suas identidades de saberes. Ou seja, se Maristela não colocar, não deixar rastros na sua sala de aula online, como que eu, professora de Maristela, vou avaliar Maristela? Então, quando eu digo que avaliar é uma missão impossível, eu estou dizendo que o que eu consigo avaliar são os rastros de aprendizagens que os meus alunos deixam na plataforma. Por isso que na educação online é preciso mapear o que os alunos deixam de rastro de aprendizagens. E aí, pode avançar, Maristela? Eu gosto muito de tensionar com esta pergunta aqui, que para mim é fundamental.
construir o conhecimento ou avaliar a aprendizagem? A pergunta já provoca, porque em vez de usar o conectivo "e", eu estou usando o conectivo "ou", exatamente para provocar, tá? E já dizendo, a avaliação formativa autêntica é aquela que não separa os modos, os processos de produção do conhecimento em ambientes online do próprio ato de avaliar. Por quê? Porque avaliar é um processo contínuo, é um processo que não pode ser descolado do todo. Se a gente descola, não é avaliação, é exame, porque os exames têm dia, data e hora marcados e muitas vezes não considera a vida da sala de aula. Então, se conhecer, e aí eu adoro essa noção de conhecer de Edgar Morin, para mim ela é muito cara, assim eu entendo conhecer. Se conhecer é negociar, trabalhar, discutir, debater-se com o desconhecido que se reconstitui incessantemente, porque toda solução vai produzir uma nova questão. Então, eu estou querendo dizer que a avaliação precisa estar junto desse processo de negociar sentidos, de trabalhar, de discutir, e ao passo que a gente encontra respostas para as nossas questões de estudo, essas respostas já são disparadoras de outras questões. Por isso que a gente aprende e ensina o tempo todo. Então, gente, como a gente pode materializar a ação de um processo de avaliação online? Esse é o primeiro passo, compreender que a avaliação, ela compõe e está em todo o processo. Pode avançar, Maristela? E aí, a avaliação, em linhas gerais, é transversal a toda essa teia, toda essa dinâmica do próprio planejamento. A gente já começa a planejar avaliando as condições, a infraestrutura, a potencialidade das nossas plataformas para comunicar, para desenvolver conhecimento em nossa área específica, essa combinação do síncrono com o assíncrono, que é o que compõe a educação online. Então, diante de avaliar os processos de planejamento, em algum momento a gente tem que parar e pensar: como eu vou avaliar a aprendizagem que vai ser construída por meus alunos, pela turma, durante o processo do curso? Perguntar quem são os alunos, o que eu preciso ensinar, de fato. É muito importante, nesse momento pandêmico, que as nossas unidades curriculares sejam bem objetivas. Que conteúdos e que situações de atividades os alunos não podem deixar de saber. E como conectar isso com a vida mundial, com as implicações do nosso tempo, sejam locais, sejam as realidades aí do sul da Bahia, e estas em conexão com o que está acontecendo no planeta, principalmente nesse momento. Então, avaliar é um ato que compõe toda essa trama, e nós vamos falar agora especificamente de avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais. Pode avançar, Maristela? E aí, gente, eu tenho uma proposta de modelo, framework, princípios, infográfico, a gente pode chamar do nome que a gente quiser. Mas, em última análise, são fundamentos teórico-metodológicos que construímos já há algum tempo. Esse modelo, inclusive, está na minha dissertação, na minha tese de doutorado, onde eu desenvolvi uma didática e uma forma de metodologia de pesquisa para ensinar e educar online. E no item avaliação, eu refleti sobre como poderíamos criar indicadores e dispositivos de avaliação que estivessem sintonizados com a cibercultura. Então, como eu disse, a educação online que a gente acredita, defende e pratica, ela se inspira sobremaneira nos fundamentos comunicacionais da comunicação mediada por tecnologias digitais, que é a cibercultura. Então, como articular
as inspirações ciberculturais com as práticas de avaliação mais críticas que a gente já conhecia. Quando o Marco falou, ele apresentou vários autores da educação de forma mais ampla. Sendo que no Brasil, a gente já contou, principalmente com a teoria crítica dos conteúdos, com o próprio construtivismo, a gente já contou com autores e autoras do campo da avaliação bastante críticos. Né? Podemos citar aqui o professor Cipriano Luquezzi, Jussara Hoffmann, que são os professores mais famosos, principalmente no século passado, né? Mas a gente também conta com os internacionais, Perrenot, Zarafian, tantos outros, e próprio Paulo Freire, né? Que tem uma discussão pedagógica bastante completa, e a avaliação também está lá na educação dialógica e autêntica do Paulo Freire, e essa feliz coincidência da gente ter uma ambiência comunicacional, como bem citou o Marco Silva, que permite que a gente conecte o que há de melhor em teoria pedagógica com o que há de melhor em comunicação e meios de comunicação em nosso tempo. Então, gente, como que a gente fez essa bricolagem? Como é que a gente teceu junto tudo isso para chegar nesse modelo, né? nesse infográfico? Então, todo mundo aqui presente, né? Todos nós, professores da UFSB e de tantas outras instituições presentes aqui na nossa live, todo mundo avalia. Nós, professores, todos nós avaliamos nossos alunos. Já é comum para nós praticarmos a heteroavaliação, que é quando o professor faz mediações diretas nos processos de produção do conhecimento de seus alunos e que, durante e ao final desses processos, nós avaliamos, damos feedbacks a esses rastros de autoria que os nossos alunos deixam, seja nos exames, testes e provas, nos trabalhos individuais, em grupos, na participação, na frequência, enfim, a gente lança a mão de vários dispositivos para avaliar esses rastros de aprendizagem. Heteroavaliação, todos nós já fazemos e praticamos desde sempre. Só que, para uma educação autêntica e dialógica, inclusive na sala de aula presencial, mas sobretudo agora, com as plataformas e os ambientes online, é possível também praticarmos outras dimensões da avaliação, como, por exemplo, a coavaliação, que é quando um colega de turma avalia os seus parceiros, os outros colegas de turma, em parceria. É um aluno avaliando um outro aluno. É um estudante de medicina avaliando um outro estudante de medicina. É um professor em formação avaliando um outro professor em formação. É um engenheiro, é um estudante de engenharia avaliando outro estudante de engenharia. E assim por diante. Coavaliação é quando a gente encoraja e cria dinâmicas para que o aluno se responsabilize pela aprendizagem do outro aluno. E no ambiente virtual de aprendizagem é possível fazer isso lançando mão de alguns dispositivos, como fórum de discussões, como portfólio, que inclusive é o meu preferido dispositivo de avaliação formativa, quando a gente cria áreas pessoais de trabalho e lança a mão de interfaces onde os colegas podem acessar as áreas de trabalho uns dos outros, deixando feedbacks, críticas, sempre construtivas, obviamente. Para isso a gente tem que discutir ética, a gente tem que discutir netiqueta, né? Como discutir, mantendo a densidade, o debate em alto nível, crítico sobretudo, mas garantindo a tolerância e o respeito à diferença. Então, gente, encorajar a coavaliação vai fazer com que a turma mobilize saberes e competências que muitos vão usar na sua vida prática, nas relações interpessoais em gerais e, inclusive, nas suas relações de trabalho, tá? Cada vez mais, o mundo do trabalho exige pessoas comunicativas, parceiras, que saibam trabalhar em equipes. E uma boa forma de vivenciar e mobilizar esse saber é com a avaliação coavaliativa. Bom, uma vez que o meu aluno tem o meu feedback
da professora, do professor, o sujeito mais experiente na unidade curricular, mas que ele tem também as contribuições dos seus pares, esses alunos já têm mais elementos para refletir sobre o seu próprio processo formativo e sua própria aprendizagem, praticando aquilo que a gente entende por autoavaliação. É o sujeito cognoscente, o sujeito que aprende se autoavaliando, sendo autor do seu próprio processo com autonomia. Então, gente, a minha prática revela que é muito legal quando a gente pratica a coavaliação e a hétero, para a gente poder criar mais condições do sujeito olhar para si, olhar para os seus rastros de produção e poder se autoavaliar. Então, eu recomendo que a gente exercite essa prática nessas 3 dimensões, porque com a liberação do polo da emissão própria das interfaces de comunicação das nossas plataformas, as nossas plataformas, elas dispõem de diversas interfaces. Assíncronas, que são aquelas que a gente atua em tempos variados, são as assíncronas que permitem tempo para pensar, refletir, respirar, tá? Engolir muitas vezes a indignação, né? Porque de repente o outro nos afeta com a sua mensagem. Na literatura de comunicação, a gente tem isso muito claro. Muitas vezes, quando a gente se afeta com uma mensagem, significa que a mensagem ela é sempre lida e escrita pelo receptor. Muitas vezes eu vejo coisas em uma mensagem que essa mensagem ela mostra o que eu estou sentindo no momento. Não necessariamente o que o emissor quis falar comigo, mas vai depender muito de como eu estou emocionalmente, principalmente, né? Como é que eu estou cognitivamente, como é que eu estou com o meu corpo todo. E nesse momento pandêmico, todos nós estamos muito mais sensíveis, tá? A gente tem se afetado muito mais com muita coisa. Então, as interfaces assíncronas, elas nos permitem respirar, pensar, refletir, para que a gente possa depois se posicionar. É no assíncrono que a gente garante a densidade científica. Obviamente que a comunicação síncrona ela é muito eficiente. A gente está aqui compartilhando ao mesmo tempo, é síncrono, tá? Mas, obviamente, que depois que essa live acabar, que a gente realizar o debate, a gente vai perceber que essa live vai ficar gravada e que muitos de vocês, por exemplo, podem recortar esse pedacinho da minha fala agora e partilhar com os alunos de vocês, para negociar com eles os modelos de avaliação que vocês, na UFSB, vão criar em suas salas de aula. E aí, vocês vão pegar esse pedacinho e vão refletir melhor sobre o que eu acabei de falar agora. Então, tudo isso se faz no assíncrono, mas é possível também fazer no síncrono. É o síncrono que faz o nosso coração bater forte, que permite que a gente abrace, porque com essas novas interfaces de webconferência, por exemplo, a gente pode lançar mão das linguagens audiovisuais, né? E isso é muito importante, porque o nosso corpo também está presente aqui. Então, é óbvio que é muito mais interessante para mim deixar o amarelo da blusa que Maristela escolheu hoje. Inclusive, Maristela, eu não penso muito que eu vou usar, mas não penso muito que eu vou usar no momento em que eu decido escolher uma roupa ou um acessório, mas é óbvio que a minha relação com as roupas e os acessórios ela é uma relação muito criativa. Então, quando eu hoje acordei e resolvi dizer o que eu vou vestir para me apresentar para os meus colegas, eu escolhi cores da Bahia, tá? Então, eu coloquei um óculos vermelho, não foi por acaso, escolhi aqui uns colares azuis, estou com uma roupa bem azul, homenageando aí vocês e dizendo que saudade de estar aí no sul da Bahia com vocês, curtindo todas as delícias e todas as cores, né, que a Bahia tem. Então, gente, tudo isso são memórias de afeto, de afetividade. Então, pode avançar, que agora nós vamos falar um pouco da prática desses fundamentos. Para a gente praticar os fundamentos da avaliação, esses 3 que eu falei, né, dessas 3 dimensões,
é preciso que a gente crie dispositivos. Dispositivos é essa inteligência pedagógica materializada em ato, em práticas. É quando a gente escolhe uma interface e cria uma prática dentro dessa interface. Então, a gente vai fazer isso para produzir o conhecimento com os nossos alunos. Mas vamos pensar na intencionalidade da avaliação, que é o nosso foco específico aqui? Vamos lá. Pode avançar, Maristela? Pode avançar, porque eu já falei das identidades de saberes. Pode avançar. Então, gente, quando a gente tem o desafio de escolher o dispositivo, que é exatamente essa combinação de meios materiais e simbólicos para produzir o conhecimento e avaliar a aprendizagem, a gente pode fazer isso nas diversas interfaces do ambiente virtual. A gente pode usar fóruns, blogs, os próprios chats, as redes sociais da internet, combinando com o ambiente virtual. Então, a gente pode lançar a mão de grupos fechados nas redes, a gente pode solicitar que cada aluno crie seu blog para ele guardar suas produções e compartilhar. Para este momento pandêmico, Maristela e demais colegas, eu tenho preferido usar uma única plataforma, porque as plataformas, elas têm a vantagem de agregar numa mesma solução tecnológica muitas interfaces e ferramentas que a gente precisa. Nós estamos aprendendo, muitos de nós não têm uma fluência tecnológica, então menos hoje pode ser mais. Tá? Então, se vocês estão usando o Moodle, o ambiente Moodle ou o Classroom, seja o que for, é importante explorar o máximo conhecimento da plataforma para a gente decidir o que fazer com cada interface. Pode continuar, Maristela. Isso não significa que a gente não possa também ir bricolando, não é? De repente usar um aplicativo, alguma coisa da Web 2, trazendo para dentro da plataforma. Eu gosto muito de trabalhar com portfólio, que é esse espaço de área de trabalho do aluno. Cada aluno pode criar o seu portfólio e pode... 5 minutos, tá bom? Para a gente abrir para o debate. Eu estou atenta. Eu vou falar exatamente meia hora, tá? Então, o portfólio seria exatamente o quê? Uma área onde o aluno posta a sua produção. Essa área a gente chama de mídia, o espaço de vinculação do conteúdo e da mensagem. Tudo junto e misturado é o portfólio. Então, a gente pode, por exemplo, abrir um fórum de múltiplos tópicos, onde cada aluno abre o seu tópico. Ali, naquela área, ele vai guardar todas as atividades que forem propostas e sugeridas pelo professor. Os outros alunos podem ter acesso a essa área para fazer a coavaliação. O professor também pode fazer sua avaliação do aluno, heteroavaliação, e em algum momento o aluno pode voltar à sua produção anterior, verificar como ele recebeu feedbacks e refazer aquele trabalho, produzindo um conhecimento tratado e agregado de valor, de contribuição. Pode avançar, Maristela? E aí eu vou encerrar a nossa conversa, pode avançar, apresentando, Maristela e demais colegas, aquilo que a gente chama de indicadores de avaliação. Aqui é o conceito, né, de avaliação formativa, interativa, que é basicamente tudo isso que eu disse, quando a gente processo onde a gente compartilha, onde a gente avalia juntos, avalia entre pares, não é com hora marcada isolando a avaliação do resto, né? Pode avançar? Eu vou chegar nas rubricas de avaliação. Pode avançar. Eu vou chegar e encerrar exatamente com as rubricas, apresentar para vocês um exemplo, tá? Esse slide já está com a Maristela, ela pode inclusive compartilhar com vocês. Maristela tem acesso a nossos artigos, inclusive nós temos artigos juntas sobre tudo isso que eu falei. A Maristela pode depois partilhar exemplos de rubricas para que vocês criem suas próprias rubricas contextualizadas com o tipo de produto que você quer avaliar e processo também. Como a gente está falando muito
da conversa online, essa conversa online é uma oportunidade de avaliar a aprendizagem dos alunos, porque os alunos se expressam e deixam rastros na sala de aula, em forma de textos, imagens, sons, tudo junto e misturado. É uma rubrica de avaliação, é uma ficha, é um instrumento onde a gente coloca os indicadores qualitativos daquilo que a gente entende que é importante avaliar e dá a estes indicadores qualitativos pontuações. Então, por exemplo, quando eu criei essa rubrica, eu entendi que o aluno ia ter uma nota de 0 a 10 e que eu considero que o espaço do fórum é um espaço que ia valer 4 pontos nesta média até 10. Então, eu desenvolvi uma rubrica com uma escala de 0 a 1, onde eu coloquei 4 indicadores. O aluno que passar por tudo isso vai tirar 4. Quem passar muito bem, mas não exatamente completando tudo, vai ter uma nota um pouco menor, e assim sucessivamente. Então, os indicadores são sempre qualitativos e a gente vai relacionando com uma escala de nota. Por quê? Porque os nossos sistemas educacionais ainda exigem de nós notas, muitas vezes. Então, eu pergunto, o aluno participou do fórum como um todo, de todos os fóruns da unidade curricular, trouxe para o debate inquietações, experiências de vida e formação, advindas das pesquisas, literatura, experiências, comentou mensagens dos colegas. Você lembra aquela imagem do Marco, das janelinhas, todas em comunicação? Essa comunicação todos, é aquilo que a gente tem que construir com os nossos alunos online, evitando respostas lineares a demandas do docente, mas fazendo o aluno ser co-participante do processo dele e de toda a turma. Incentivar que cada aluno seja, em potência, um mediador de toda a turma. E isso tudo, gente, vai fazer com que a educação online seja menos à distância e menos remota, porque estar geograficamente disperso não é necessariamente estar distante. A gente pode estar muito perto, com muita intimidade, quando a gente produz um currículo online interativo. Pode ir fechando, Maristela? E aí, pode avançar. Eu quero só fechar partilhando aqui alguns livros. Pode avançar. Esse livro é muito clássico, eu e Marcos Silva organizamos ele, e a 5ª edição é a avaliação da aprendizagem online, e com ele eu vou me despedindo de vocês e convidando vocês a acessarem o meu site Acervo, que é de measantos.pro.br. Lá tem vários livros gratuitos, abertos, artigos e tudo mais. Então, Maristela, a gente garante aqui meia hora de debate, né? E a gente continua em rede, obviamente, partilhando muito mais. Obrigada. Obrigada, Marta, Edilé, né? Por trazer assim, discussões tão pertinentes para esse momento, né, de pandemia, mas também para além dele, né? Com certeza a educação não será mais a mesma, né? Tem vários questionamentos que foram feitos pelo chat, tem uma discussão ali à parte. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de todos, mas assim, eu vou fazer aqui um bloco mais ou menos com as 3 questões. Tem alguns que são comentários, eu vou fazer também que acho que são comentários importantes. Tá? Eu vou olhar aqui porque eu fui retirando alguns aqui. Kátia pergunta, tem uma pergunta para a mesa. Qual é a concepção de metapresencialidade na educação online? Então, assim, esse conceito de metapresencialidade, ele é muito específico aqui da UFSB, né? Para Edmé e Marco entender um pouquinho, a metapresencialidade aqui na UFSB é assim, a gente tem aula, tem os colégios universitários que funcionam aqui em municípios, no entorno aqui de Itabuna. Então, às vezes, a gente transmite as aulas de um cune para outro, de um município para outro, ou da sede para algum desses municípios, né? O professor, ele dá a aula, né, no momento da aula mesmo, com aquela carga horária que ele teria de dar na sala de aula presencial, só que ele não fica o tempo todo, não precisa ficar 4 horas, não é aula expositiva o tempo todo, ele utiliza várias dinâmicas, então ele pode fazer uma aula expositiva, tem o momento do trabalho em grupo, né, e aí tem também o uso do ambiente virtual como apoio à sala de aula presencial.
mais ou menos essa dinâmica que acontece a metapresencialidade. Então, a Kátia pergunta, qual é a concepção de metapresencialidade na educação online? É uma pergunta. Murilo diz, Murilo falou que fora da nossa realidade, o ensino online em sua plenitude, Freire, como seria essa educação online em sua plenitude, pautada na concepção de Freire, já que muitos são os excluídos, serão os excluídos, né? Tássio pergunta, gostaria de saber do professor as perspectivas dele da educação à distância, o remoto em nosso país, na esfera da educação básica. É possível? Aí o Murilo pergunta, eu vou perguntar, vou fazer só mais duas aqui. Murilo pergunta, professor, como fica o sistema rural, né? Ele pergunta, na zona rural, na educação, com essa educação mediada por tecnologias. Aí Kátia perguntou aqui para a professora Edmeia como são construídas rubricas para avaliação online, né? Os indicadores, eu acho que a Edmeia já falou. Ela perguntou antes da fala de Edmeia, ela queria saber mais sobre essa rubrica, né, com esses indicadores, acho que a Edmeia já contemplou a resposta. Vou fazer só mais uma aqui. Só aí um comentário de Jonas, que aí tem relação com a educação básica. Jonas é um aluno nosso aqui da matemática, e ele disse que trabalhou muito na residência pedagógica, com as ferramentas tecnológicas na regência, e ele afirma que os alunos gostavam muito das aulas, porém ele escutava dos professores que era muito trabalhoso. É só um comentário, tá? Aí eu passo para vocês, depois eu faço os demais comentários que estão aqui, as questões. Ok. Posso comentar? Começar? Você começa, Edmeia. Ok, vou comentar bem rápido, porque a gente está com muito pouco tempo. Olha só, metapresencialidade significa que é mais que a presencialidade, né? Meta. Eu só lembro, Maristela, do nosso saudoso mestre Felipe Serpa, que dizia para a gente que os desafios do nosso tempo são tão grandes, porque além dos desafios do nosso próprio tempo, chamado contemporâneo, a gente ainda tem que dar conta dos desafios que os outros tempos não deram conta, desde a Era das Cavernas, né? Então, por isso que nenhuma metanarrativa, dizia o Felipe, né, vai resolver os problemas. Não tem uma grande narrativa que dê conta mais de resolver as nossas mazelas e as nossas questões. É preciso que a gente invente em nossos mundos de existência essas nossas formas de fazer. E aí, quando você me traz a metapresencialidade, mais que a presencialidade, eu entendo que o desenho, essa metodologia, que eu acho que faz diferença nos currículos e na pedagogia universitária, a UFSB já foi criada quebrando paradigmas disciplinares. Então, você ter uma aula que pode ser acessada em tempo real por vários espaços e que depois dessa conversa sincronamente, você continua conversando com outras gerações, isso é maravilhoso, tá? Agora, se você faz a metapresencialidade e não continua dialogando em outros espaços-tempos, eu vejo que essa metapresencialidade de vocês já era o ensino remoto que a gente está vivendo hoje, tá? Porque não basta só ligar a câmera e fazer a aula acontecer. É importante investir em metodologias e outras dinâmicas de conversação. E aí é muito interessante, porque, de uma certa forma, até onde eu sei da proposta de vocês, eu entendo a metapresencialidade como uma educação online. Por quê? Porque vocês combinam situações síncronas e assíncronas de conversa com os alunos. Agora, se você não investe em outros espaços-tempos de conversa, aí você pode fazer uma presencialidade mais a lá ensino remoto. Bom, sobre a questão dos excluídos, essa o colega que perguntou isso tem toda a razão, porque, na verdade, nós demoramos de pensar e ofertar o ensino contingencial, remoto, emergencial. Por quê?
porque além da gente tentar se entender com a pandemia propriamente dita, muitos de nós não temos a fluência tecnológica e os nossos alunos também não têm aquilo que a gente chama de exclusão digital. A questão de muitos alunos é a exclusão digital, é a falta de acesso e acessibilidade aos meios de comunicação do digital em rede. No caso dos professores, a gente tem muito mais exclusão cibercultural. Eu e Marco, a gente criou essa noção de exclusão cibercultural para ir além da questão do acesso e da acessibilidade. Porque, por exemplo, nós, professores universitários, nós não somos excluídos digitais. A gente tem computador, internet, e a gente tem acesso e a gente tem acessibilidade. Mas muitos de nós não temos formação, fluência tecnológica, a gente não consegue, muitas vezes, usar ao máximo o potencial do digital em rede para educar. Por isso, a gente está em processos de formação cibercultural, como esse evento, por exemplo, como o curso que vocês estão fazendo aí, com a mediação da Maristela e de outros colegas, são esforços de fazer essa formação acontecer de alguma forma. E aí, quando o nosso colega, professor de matemática da escola básica, diz que na regência, no PIBID, muitas vezes os alunos adoravam trabalhar com as tecnologias, é porque os alunos eles já são protagonistas do uso dessas coisas. Muitos não têm o acesso pessoal, mas já têm seus corpos e mentes marombados com o digital, pela cultura. Então, muitas vezes os professores não gostavam, porque realmente é preciso planejar. Muitas vezes os professores operam com a experiência que já têm, com os artefatos curriculares que eles já estão acostumados a usar, como os livros didáticos, os manuais, os módulos, aquilo que já está disponível na escola há mais tempo. Mas uma vez que você precisa parar um pouco, aprender coisas novas e incorporar a sua prática, muitas vezes os professores existem pela própria falta de formação continuada e também, até muitas vezes, pela falta de tempo para essa aprendizagem ser construída de um jeito mais honesto com com o seu próprio dia a dia. Então, os desafios são enormes e aí o momento é de aprender mesmo, tá? Agora, falando da exclusão, essas atividades remotas, online, que nós estamos criando, elas são para esse momento emergencial. Tudo isso não pode excluir. O que isso significa? Quando passar a pandemia, vamos retomar as ofertas, retomar os nossos currículos, ninguém vai ficar para trás, tá? E quem fizer agora não significa que vai ter vantagens em relação a quem não fez. É preciso conversar sobre isso em nossos departamentos, mas, ao mesmo tempo, as universidades precisam criar políticas de acesso e acessibilidade. E eu estou vendo vários editais sendo abertos e praticados. Algumas universidades estão oferecendo a conexão diretamente, outras estão oferecendo bolsas para o aluno escolher a sua melhor conexão, mas uma vez que o território onde o nosso aluno vive não tem o acesso à internet, aí a gente está diante de um problema. Esse aluno não vai poder, lamentavelmente, vivenciar essa experiência agora, e aí a gente tem que ou lançar mão de outras práticas de educação à distância, mediada por meios massivos, por exemplo, isso é possível, ou a gente realmente vai esperar tudo isso passar para se reorganizar. Agora, esse retorno não será mais da mesma forma. A universidade terá que continuar investindo em políticas de formação e acesso para a sua comunidade discente e docente. Essa é uma luta de muitos anos, uma luta nossa. A gente sempre batalhou por acesso e acessibilidade com meios públicos, internet pública. Nelson Preto, com certeza, falou sobre tudo isso, e o desafio não começa e não para agora. Então, eu fiz um esforço de comentar tudo, mas
Ô, Maristela, quanto tempo temos? Olha, nós temos, ó, são 15h44, mas eu acho que no máximo às 5 para as 4 a gente fecha aqui. Então, Ok. 10 minutinhos aí. Bom, Edmé respondeu muito bem aí as questões. Eu queria só enfatizar alguma coisa bem rapidamente. A Kátia já tem aí uma infraestrutura muito boa. Parabéns, tá? Porque, em geral, você só faria transmissão de aulas, né? Via, enfim... Marco, o seu som está muito ruim. Mas vocês não, vocês trabalham... Meu som é... Bom, então eu vou... Tá ouvindo, Marco? Não, Marco, está dando para ouvir. Chegue mais perto. Não, mas está dando para ouvir, Meia. Ok. Continua, Marco. Então, eu estava dizendo que a Kátia já tem aí uma infraestrutura muito boa. Parabéns aí para a sua escola, né? Vocês têm não só a transmissão de vídeo, mas vocês têm ambiente de trocas, ambiente de Paulo Freire. Então, perfeito, parabéns. Aprofunde isso na direção da Web 2, da potência maior, daquelas tais palavras em azul que eu citei. Educação online no ensino básico só como semipresencial. O professor tem a sua sala de aula presencial e faz uma extensão na internet, ok? Pode ser num ambiente virtual, pode ser numa rede social, pode ser num blog, pode ser numa página, numa rede social, por aí vai. No rural, este é o grande problema. Agora, atenção, há o rural inforico e há o rural infopobre. No rural infopobre, só correio. E mesmo assim é difícil. Tá? Você precisará ir de barco, mas os correios poderão fazer isso. Só correio, lamentavelmente, ok? Mas atenção, a gente tem que criticar esse país, a política, que destina uma fortuna bilionária para as próximas eleições, mas não destina uma merreca para redes sociais livres, via internet, banda larga, para esse país inteiro. Tá bem? Aí fica aí meu protesto. Com relação ao Jonas da matemática, Jonas, a sua questão é ótima, porque você diz assim, os alunos gostam do meu investimento nas tecnologias, conforme eu fiz lá. Os alunos adoraram. Mas outros colegas professores disseram, dá trabalho. Dá trabalho, sim. Dá trabalho se você está na lógica do professor conferencista. Tá? Você chega, faz a sua conferência e vai embora. Você tem X minutos por semana com seus estudantes. Aí você se manda e tchau. E corrige provas lá na frente. Agora, isso aqui não envolve uma presencialidade. E aí dá trabalho. Agora, é um trabalho em nome da cibercidadania, da educação autêntica, né? E aí você vai explorar potências importantíssimas. Desejo a você sucesso aí com o seu uso das TICs, e a coisa dá trabalho, mas é gostosa. Ok? Vou fazer aqui mais um bloco aqui de questões. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Vamos lá. Ó, a Francis Meira é uma professora daqui, ela pergunta para o Marco Silva, além das importantes estratégias tecnológicas de ensino-aprendizagem, como o senhor entende o atual desafio para uma educação libertadora, híbrida e promotora de interatividade, considerando o ponto de vista das relações trabalhistas? Vou fazer aqui mais uma. Como vocês pensariam o processo de avaliação informal por observação, o professor Bilzan também daqui. Como vocês pensariam o processo de avaliação informal por observação, por evidências de aprendizagem durante o processo, essencial para a recondução do processo de ensino-aprendizagem? Antes de eu passar aí para vocês, eu só queria fazer um comentário. Jane é uma professora nossa daqui, está no chat, ela está dizendo que eu não passei o conceito, a concepção realmente de metapresencialidade. Realmente eu fiz um resumo breve, né? Então, assim, porque assim, envolve questões de equipe ativa de aprendizagem, o conceito de metapresencialidade é muito maior do que eu realmente expus aqui. Mas eu quis simplificar pela questão do tempo, né? Só para a Edmé entender o que era mais ou menos. Eu vou fazer só a última questão. Requer trabalho entre pares, né? Planejamento coletivo. Coletivo, exatamente. Eu vou fazer isso. Mari, acho que a gente vai precisar fechar 15h55, então talvez seja melhor parar por aí, né?
Bom, eu só vou fazer mais uma questão aqui e eu encerro. A professora Rocio pergunta como garantir as atividades síncronas, sabendo que nossos estudantes, nesse tempo de pandemia, estão sem toda essa disponibilidade, por óbvias razões bem justificadas. Óbvias razões bem justificadas. Eu vou parar por aqui. Teve uma discussão aí no chat sobre o uso de software livre, sobre o uso de redes sociais, inserção das redes sociais na prática docente. Tiveram muitas outras questões aí. Teve uma discussão paralela aí durante a fala de vocês dois. Vocês instigaram, né, quem estava participando a fazer uma reflexão bem mais ampla aí. Ô, Tá? Maristela, eu gostaria muito que você divulgasse o meu WhatsApp. É a última tela da minha apresentação, pode ser? Pode sim. Eu vou gostaria pedir. de continuar essa conversa online via WhatsApp áudio. Pronto. Mostre Pode voltar? se você quiser finalizar. Eu passo para vocês. Então vocês finalizam aí cada um com a consideração final e a gente encerra. Aí. Tá ótimo. Olha só, a condição trabalhista precisa ser sempre debatida. A gente não pode trabalhar mais do que a gente já trabalha. A gente trabalha muito. Então, é importante que a gente mantenha nossos tempos de aula, na combinação, inclusive, do síncrono com assíncrono. Então, por exemplo, eu tenho na Federal Rural, eu tenho um currículo verticalizado, eu tenho 4 horas de trabalho semanais na minha disciplina da graduação, por exemplo. Eu vou trabalhar 4 horas, então eu posso fazer 1h30 de síncrono com meus alunos, usando webconferência, e distribuir minhas outras 3 horas de trabalho no ambiente virtual, mediando fóruns. Agora, é óbvio, né, gente, que isso é em tese, porque a gente acaba trabalhando muito mais, porque a gente também quer que a aprendizagem e que a mediação seja competente, não seja totalmente online. E a gente tem 40 alunos, vamos ter até 40 alunos em nossa sala de aula presencial. Na nossa realidade, a gente tem recomendado de 25 a 30 alunos e o trabalho colaborativo, trabalhar sempre com outro docente, porque a gente não sabe, não é? A gente entra numa unidade curricular saudável, mas alguém da nossa família pode adoecer, a gente pode também não ficar bem. Então, essa coisa de trabalhar em grupo que vocês já fazem, eu acho que para vocês que já praticam a presencialidade, vai ser bem mais simples. Então, eu desejo muito boa sorte. E aí, Maristela, como eu sei que você está num projeto de formação de professores, eu e Marcos, já estou falando em nosso nome, se você quiser marcar uma live só para conversar, sem exposição, a gente continua conversando. Seria a live do debate, que a gente não conseguiu fazer muito, porque Marco Silva se empolgou bastante, né? O que também não é tão ruim, mas eu estou aprendendo a trabalhar no meu tempo. Eu falei meia hora, então tudo bem. Então, Maristela, estamos à sua disposição para continuar essa conversa. Agradeço muito, eu também quero começar a aproveitar aqui o evento de vocês. Amanhã eu já vou estar colada em 2 lives, da Mulherada Feminista e do João Willis, que vai fazer uma bela fala sobre um grande problema da cibercultura, que é essa generalização de fake news, problema muito sério de nossa sociedade, principalmente do nosso país. Então, vamos aproveitar, porque esse evento está maravilhoso. Muito obrigada. Então, Marco, muito obrigada, né? Pelas valiosas contribuições que vocês trouxeram aí para pensar a educação nesse novo tempo, né, que deve pautar-se. Aí eu trago algumas das palavras que ficaram presentes aí na fala de vocês dois, né? Então, autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, diversidade, dialógica, né? Agradecemos também à comunidade acadêmica da UFSB, né, e os colegas, tanto da UFSB quanto de outras instituições, os amigos que estão aqui, eu não vou citar nome, mas tem muitos amigos aqui nossos, muitos alunos nossos aqui no chat, tá? E que contribuíram muito para o debate, né? Por meio aí dos questionamentos e as mediações no chat, porque teve mediação no chat, viu? Claro!
esse povo todo que a gente forma tem que trabalhar, né, Maristela? Tá bom, então obrigada. Vou passar muito as mediações do fórum. Muitas perguntas foram respondidas de forma colaborativa. Isso é maravilhoso. Isso mesmo, tá? E aí eu vou deixar, em nome da reitoria também, eu vou deixar, a Gabriela vai agradecer, mas eu agradeço a comissão organizadora também, né, por nos proporcionar esse momento aqui. Obrigada, Marco. Mais tempo que tivesse para você falar, Marco. A gente vai lhe chamar novamente. O pessoal no meu WhatsApp com áudio. Tá bom. Tá certo. Aproveitem! Queria agradecer demais a presença de vocês, professor Marco Silva, professora Edmeia Santos. Foi uma honra ter vocês aqui conosco, para vocês terem achado esse tempo para estar aqui conosco discutindo essas questões que são super importantes para nós agora nesse momento e para sempre, né? Daqui não tem volta, né? Agradecer demais a Maristela por ter organizado esse encontro aqui nosso, é muito importante, ela é uma professora bem querida aqui, com a mão na massa na formação docente. Agradecer aos colegas que estão nos dando suporte aqui na sala, ao Ítalo, ao Rodrigo e ao Cleivinson, que fazem com que esses encontros sejam possíveis, e avisar todo mundo que nós temos, então, agora 2 mesas às 4 horas, que estão começando agora, e para que todo mundo fique ligado aqui conosco até o final do evento, amanhã à noite, com o Jean Willis. Muito obrigada a vocês todos, viu? Obrigada mesmo, foi uma honra. Tchau!